Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho de hoje, tirado de São Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 41, continuidade do Evangelho de ontem, né? O Evangelho de ontem falava de alguns irmãos que tinham expulsado demônios em nome de Jesus, mas que não fazia parte dos apóstolos. E João havia proibido essas pessoas. E Jesus disse que não proibisse. Depois Jesus vai começar o evangelho falando, cuidado para não escandalizá-los. Veja, quem vos der de beber um copo de água por serdes cristão, eu vos asseguro que não perderá sua recompensa. Então aqui Jesus está falando de alguém que ajuda o cristão. Esse que ajudou o cristão, porque ele era cristão, especificamente, não ficará sem recompensa. Versículo 42. Se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, seria melhor que lhe pusessem uma pedra de moinho ao pescoço e o atirassem ao mar. Então Jesus está dizendo aos apóstolos, olha, eles receberão a recompensa por acolher vocês que são cristãos. Mas se vocês escandalizarem esses pequeninos que creem em mim, pequeninos o que? Na fé, não tem uma elevação na fé. Se vocês escandalizá-los, seria melhor para vocês que alguém amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e jogasse vocês ao mar. Ou seja, é melhor a morte do que escandalizar. O apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulos 8, 9 e 10, ele vai falar sobre a carne sacrificada aos ídolos. E ele vai falar que se alguém comer uma carne que foi sacrificada no terreiro ou em qualquer lugar que seja, São Paulo vai dizer, olha, se alguém comer, ele não ganhará nada, não lucrará nada com isso. Se deixar de comer, porque foi sacrificada a ídolos, ele também não perderá nada. Aí ele vai dizer assim, mas porém, se essa pessoa tem a consciência de que o ídolo não é nada, de que não existe outro Deus, ele vai saber que se comer ou se não comer, não vai fazer diferença nenhuma. Porque o que vai levar ao escândalo é exatamente a pessoa que tem a fé miúda, a fé que não cresceu ainda. Ele diz, por exemplo, mas se teu irmão, São Paulo, leia lá, 1 Coríntios 8, 9 e 10. Ele diz, mas se teu irmão, que ainda é iniciado na fé, tiver sentado, tiver sentado na mesa em um templo de ídolo, ou tiver sentado comendo uma carne que foi sacrificada ao ídolo, aquele teu irmão, pequeno na fé, iniciado na fé, vai ficar escandalizado. Enrolou. Vai se escandalizar. E pode até perder a fé e sair da igreja por causa da tua liberdade. Aí ele vai dizer, porém, que a minha liberdade não sirva de escândalo para ninguém. Aí ele diz, por este motivo deixarei de comer carne. Ele diz, deixarei definitivamente de comer carne. E ali ele está falando especificamente das carnes sacrificadas aos ídolos, que os ídolos não são nada. Aí ele diz, por esse motivo deixarei de comer. Então, o que Jesus está dizendo aqui é, cuidado para não escandalizar aquele iniciado na fé. Como nós falamos, entre aspas, hoje, aquele que é recém-convertido. Porque o escândalo mata a fé. E aí Jesus continua, se tua mão te faz cair, corta. É melhor entrar na vida com uma só mão do que com as duas ir para o fogo, para o forno, no fogo inextinguível. Então ele está dizendo, se tem situações na tua vida que você come alguma coisa, ou faz alguma coisa, ou fala alguma coisa, e isso escandaliza, as pessoas perdem a fé por causa disso, mata a fé por causa disso, ele diz, é melhor cortar. Aí ele vai continuar, se teu pé te faz cair, corta-o. É melhor entrar coxo na vida do que com os dois pés ser lançado no forno. Se teu olho te faz cair, arranca-o. É melhor para ti entrar zarolho no reino de Deus do que com os dois olhos ser lançado no forno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Aqui ele está falando do inferno eterno. É melhor você não escandalizar.
é melhor você não fazer essas coisas do que você ir para o fogo que não se apaga, para o inferno, né? E ele conclui dizendo: o sal é bom, mas se o sal se torna insosso, com que o temperarão? Ou com que o salgarão novamente? Com que farão com que ele se torne saboroso de novo? E ele vai dizer: tende sal e vivei em paz com os outros. Ou seja, tenham sal e vivam em paz com os outros. Meus amados irmãos, é necessário nós compreendermos essa coisa. Nós não vivemos a nossa fé somente por nós mesmos. Nós vivemos a nossa fé também pelos outros, por aqueles principalmente que são novos convertidos, né? Que são os neófitos ou recém-convertidos, né? Por quê? Porque senão eles podem perder a fé por causa da nossa liberdade. Então, por exemplo, para mim, eu não iria para o carnaval de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu já descobri que isso não vem de Deus e não agrada a Deus. Isso é minha opinião, né? Vendo tudo que os santos já viveram e o que a palavra de Deus revela para nós. Porém, vamos dizer que eu tivesse a liberdade de ir, porque, sei lá, eu vou e de repente eu não, como as pessoas dizem, eu não me comportaria lá como um ímpio, como um pagão. Mas só em eu ir iria escandalizar muita gente que tenta sair dessas coisas que leva a situações terríveis, bebedeira, orgia, droga, prostituição, né? E tantas outras coisas. E as pessoas às vezes ficam tentando deixar de ir, mas de repente encontram entre aspas, um super-herói da fé que se acha no direito de ir e, porque eu me comporto lá assim ou assado, eu vou. E ninguém tem nada a ver com isso. E de repente você escandaliza uma pessoa que está iniciada na fé e que quer se livrar daquilo ali, porque aquilo ali consegue armar situações para ele que são terríveis, como a bebida, por exemplo, a droga, né, o lança-perfume, a loló, a maconha, o crack, a prostituição, né, o sexo fora do casamento, de todas as formas possíveis que você puder imaginar. E aí a pessoa está querendo fugir disso, mas de repente o herói na fé, né, o super, ultra, mega católico, agora decide ir para o carnaval e pensa que somente ele é responsável pelas suas atitudes e pronto, quando na verdade somente ele é quem vai ser prejudicado ou não pelas suas atitudes, quando na verdade existe um monte de gente ao redor que pode perder a fé por causa disso. Deus abençoe.